Então, meus alunos, vamos resolver aqui um exercício facinho sobre transformações gasosas. Vamos ler junto essa questão. Uma massa de ar ocupava um volume de 1 litro quando sua temperatura e sua pressão eram respectivamente iguais a 20 graus Celsius e 1 atm. Foi comprimida isotermicamente até passar a ocupar um volume de apenas meio litro. Item A. Qual é a temperatura da massa de ar no final do processo? E item B. Qual é a pressão da massa de ar no final do processo? Aqui tem uma interrogaçãozinha, né? Então vamos ler novamente a questão para anotarmos os dados que foram fornecidos. Então vejam, uma massa de ar ocupava um volume de 1 litro. Então aqui eu tenho um volume inicial, que eu vou chamar de VO, volume inicial de 1 litro. Quando sua temperatura e sua pressão eram respectivamente iguais a 20 graus Celsius e 1 atm. Então aqui eu tenho uma pressão inicial de 20 graus Celsius e tenho uma pressão também inicial de 1 atm. Foi comprimida isotermicamente. Isotermicamente, já sabemos que a temperatura é constante. Transformação isotérmica, não esqueçam, é aquela transformação que ocorre com a temperatura constante. Então, essa massa de ar foi comprimida isotermicamente até passar a ocupar um volume de apenas meio litro. Então, a massa de ar foi comprimida até passar a ocupar um volume final de meio litro. Então, vamos colocar aqui, volume final de meio litro. Então, esses foram os dados que foram fornecidos na questão. O item A. O que o item A está nos pedindo? Qual é a temperatura da massa de ar no final do processo? Então, vejam, se é uma transformação isotérmica, não ocorre variação de temperatura. A temperatura é constante. Então, do início ao fim do processo, a temperatura se mantém a 20 graus Celsius. Então, qual é a temperatura da massa de ar no final do processo? Então, vamos colocar aqui, temperatura 20 graus Celsius. Transformação isotérmica, tá? Não ocorre variação de temperatura. Item B. Qual é a pressão da massa de ar? Agora eu quero a pressão. Qual a pressão da massa de ar no final do processo? Então, vejam. Eu quero aqui a pressão final. Então, se a transformação é isotérmica, já sabemos que vamos utilizar a relação pressão inicial vezes volume inicial, pressão final vezes volume final. Então vejam, a pressão inicial é 1 atm, vamos substituir aqui, vezes o volume inicial, 1 litro, igual a pressão final eu estou procurando, vezes o volume final é de meio litro. Então, substitui aqui. Então, aqui eu vou ter 1, né? Então, pressão final vai ser igual a 1. 1 vezes 1 dá 1. O meio, 0,5 que está multiplicando, eu jogo para depois da igualdade, dividindo. Então, a pressão final aqui vai ser igual a 1 dividido por meio, 2 atm. Tudo bem, pessoal? Entendido? Então, vejam. Printem aí a tela, tá? E copiem no caderninho de vocês. Tudo bem? Printaram? Galera, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.